Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando o Bicho. Um podcast que conecta tutores, veterinários e apaixonados pelo bem-estar animal. Eu sou a Shirlane Alcolumbre. E eu sou a Larissa Paz. E antes de começarmos, gostaria de pedir para vocês se inscrever no canal, também nos seguir no YouTube e deixar aquela curtida. Até porque hoje a gente tem uma pessoa muito especial conosco. É isso mesmo. Mais uma vez, a gente vai falar aqui sobre felinos. Quem aí não ama os felinos? E ninguém melhor para falar com a gente desse tema do que o médico veterinário que é referência de felinos aqui em Belém do Pará, que também é minha inspiração como profissional. Dr. Sávio Torres, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meninas. Eu agradeço a oportunidade. Acredito que sempre é tempo de falar em felinos. Então, vai ser um momento interessante de tirar dúvidas e eu acredito de aprendermos juntos. A minha visão de conhecimento, ela é construtiva. Longe de mim ser o suprassumo e o último pacote do biscoito, que vai estar ali sendo o melhor. Mas a gente vai aprendendo um pouco e quando nós ensinamos, nós aprendemos mais um pouco e nós vamos trocar experiências. Porque eu sei também que vocês manejam bem felinas. Então vai ser uma manhã de aprendizado mútuo. Maravilhoso! Ai, que maravilha! Doutor Sábio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra ter você conosco, né? Sempre a gente estava tentando e é uma pessoa que as pessoas queriam ouvir. E antes de começar e você falar um pouquinho sobre o felino aqui no mercado de Belém do Pará, que é onde a gente vai centralizar essa informação, gostaria também que você contasse um pouco da sua jornada, da sua caminhada na medicina veterinária e contasse para a gente como surgiu esse amor e por essa especialização em felinos. Na verdade, a paixão por felinos ela é muito antiga. Eu sou o último filho de 5 homens e o meu pai foi o primeiro homem na vida que eu vi pegar um gato, deitar sobre a barriga dele e o gato deitar e dormir. Isso em 1900 antigamente, enquanto nem se falava de Olha, medicina felina, olha o não tinha exemplo. nem ração para gato. Então nós crescemos assim em casa, com cães, com gatos, só que o meu pai gostava de todos os animais, mas ele preferia os felinos. E não foi diferente. E aí veio a veterinária, eu tentei biologia, não consegui, mais de uma vez. Entrei na veterinária, sempre trabalhei com cães e gatos, mas sempre gostei mais de gatos. Só que é um grande detalhe, Larissa Stirlane, mesmo gostando de gatos, em determinado momento eu percebi que a minha dinâmica de tratá-los não estava sendo a melhor, mesmo amando. Olha Eu que legal. manejava felinos de forma errada. Então imagina você formado, com anos de carreira, construindo know-how, em determinado momento chegar, acordar e reconhecer, eu preciso melhorar. Nossa, isso é incrível. Então, nessa caminhada, pessoas me ajudaram, e aqui eu cito a professora Raquel Calisto, primeira orientadora, né? Ela caiu na besteira de dar o número do WhatsApp dela no curso que ela veio dar, e nós nos tornamos amigos. Olha, E desde o primeiro Confel eu a acompanho, assim como outros profissionais somaram, Mônica Daira, mas foi assim, foi assim. E assim a gente foi construído, mas volto a dizer, eu sempre procurei tratar diferenciado. Porque não basta amar, não basta apenas estudar. A aplicabilidade da teoria, ela está diretamente ligado à boa vontade, à equipe, a quebrar paradigmas. E eu tive essa coragem comigo mesmo. e foi muito E bacana. isso é muito legal, porque a gente olhar pra gente e fazer uma análise e falar assim, eu preciso melhorar aqui, a gente pensa que é uma coisa simples, mas para muitos colegas não é. Né? A gente sabe que às vezes o orgulho, principalmente quando a gente tem um tempo de formado, é difícil da gente falar assim, não, isso aqui eu preciso melhorar, isso não tá legal. E uma outra coisa também que eu acho que merece chamar a atenção é que o mercado de felinos, ele tá em constante evolução, né? Coisas que há um Sim, tempo atrás a gente não levava em consideração de ser algum tipo de malefício para o gatinho, hoje a gente entende que não é adequado.
Então, é certeza. sempre uma construção, né? Isso é uma coisa importante também de se colocar. E como você vê esse crescimento do mercado de felinos em Belém do Pará, doutor? O mercado de felinos ele tem sido ascendente. Eu vejo com bons olhos. Hoje nós temos bastante profissionais trabalhando de uma forma mais amigável, amistosa com felinos. E aqui nós vamos abrir um parênteses. Pegando o último guideline, Cat Friendly, se eu não me engano, ele é de 2022, salvo engano, da Sociedade Internacional Europeia, ISFM, e da AAFP, Associação Americana de Práticas Felinas. Nós vamos pegar princípios importantes. Então, por exemplo, nós temos um princípio importante chamado empilhamento de estresse. Tá. E aí o cara chega e diz, olha, você necessariamente, para atender bem felinos, tem de ter uma clínica que atenda só felino. Eu discordo. Mas eu afirmo, se você tem uma clínica somente para atender felinos, que bom, que maravilhoso, você atenderá melhor felinos que uma clínica mista. Fato. Uhum. Agora voltamos ao primeiro ponto. Eu tenho um ambiente misto, doutor Sávio, e eu não vou conseguir atender felinos com qualidade? Mentira. Por quê? Vai entrar aqui um trabalho em equipe. Vai entrar uma quebra de paradigma. Qual é o princípio do empilhamento de estresse? Que é o estressor stacking. Qual é o princípio? Número de estressores e tempo de exposição a esses estressores. Isso ocorre com gente, com cachorro, com bode, com gato. Só que o gato ele é um predador nato. Qual é a diferença do tigre, que está lá na África, para o nosso gato que está coçando no porcelanato ou lá no quintal em casa? É só o local, é só o tamanho. Os dois são felídeos. Então, o que ocorre? Primeiro, eu tenho condição de separar um consultório só para felinos? Não, não tenho, doutor. Tá. Mas nesse consultório que eu atendo cães e gatos, eu consigo colocar um feromônio? Consigo. Eu consigo ter 2 jalecos, um para atender gato e um atender cão? Eu consigo orientar a minha secretária para quando chegar um gato ela dizer: espera ali no canto, por favor. Tem coleta de sangue, dá para coletar primeiro do gato? Uhum. Então eu vejo que hoje já tem muitas dessas alternativas sendo feitas em locais pequenos. Nós temos locais excelentes, com sala de espera de felinos excelentes, manejo excelente, coleta cat friendly em vários locais. Posso citar aqui entre eles o Vet Lab, que maneja muito bem os felinos. Está entendendo? Então, o que ocorre? Eu vejo uma grande evolução, mas nós temos um paradigma ideal e real. O que eu faço, doutor? Amigo, trabalhe com o ideal, mas viva o real. Excelente. Treine equipe, controle tom de voz, eduque sua equipe, eduque seu estagiário, desde o funcionário que faz a limpeza do apoio. Uhum. Porque muito mais do que um selo cat friendly, a visão cat friendly é uma cultura. Exatamente. Eu gosto de trabalhar um termo que eu criei: Perfeito. manejo amigável de felinos domésticos em ambiente misto. Esse é o tema, inclusive, de uma palestra que eu já dei em várias clínicas, eu dou treinamento em clínicas. Inclusive, daqui a 2 semanas vou estar dando novamente essa palestra na saúde animal. Excelente. E E olha é- aí, não percam. Quer falar a data? A gente deve estar mais ou menos pelo dia... Daqui a 2 semanas. Vai ser um evento, na verdade, mais ligado para os funcionários da saúde animal, Privado, né? veterinários, auxiliares, né? Não entendo que seja aberto, que vai depender da direção clínica. Mas estaremos divulgando. Muito legal. Isso é importante colocar, porque às vezes o pessoal quer a perfeição e aí deixa de lado de fazer coisas que poderiam estar ajudando muito, porque, é porque eu não consigo ser perfeito.
Isso é importante falar isso, porque são pequenas coisas que você pode fazer que vai melhorando o atendimento do felinos. Não é porque você não tem uma clínica só de 100%, felinos que você não pode fazer um atendimento, como ele falou, amigável para o felino, sem muito estresse. Sim. Perfeito, doutor, muito importante. E hoje em dia também, né, a gente falando um pouco desse mercado, a medicina felina ainda é a menina dos olhos de muitos colegas veterinários que estão formando, né? Ainda tem muita gente agora que ama, se identifica com os felinos e quer fazer essa especialização. Na sua opinião, ainda é uma especialidade que ainda vale a pena os colegas que estão saindo agora da faculdade investirem, ou é digamos assim, uma especialidade que já está com muita gente trabalhando aqui no mercado de Belém? Eu vejo que ainda é uma especialidade que vale a pena, mas nós vamos entender hoje a medicina felina como um caminho. Exemplo, eu vou fazer medicina felina porque eu quero atender melhor felinos como um todo. Mas na sequência da medicina felina eu posso estar enveredando por um diagnóstico de imagem, para uma cardiologia, para uma dermatologia, um outro setor. Porque o que ocorre? Tem bastante profissionais, sim. E entra um outro ponto também, Shelane. Porque não necessariamente apenas você irá manejar bem os felinos somente fazendo uma pós-graduação de felinos. Hoje nós temos bastante assunto de qualidade na internet e aqui nós temos de filtrar, vocês sabem, né? Sim. Porque certa feita eu tenho vontade de escrever um livro de crônicas veterinárias, porque Estamos esse ano esperando. eu tô fechando 29 anos de clínica, com uns 3 anos e pouco de estágio. Eu tô mais de 30 anos dentro de Nossa. hospital veterinário e o tempo passou, né? Acredite, um dia eu tinha cabelo que nem John Lennon. É impressionante isso, né? Essa foi boa. É impressionante como o tempo passa. Uma doutora disse, mas doutor, é o senhor, tá com o cabelinho todo assim, já tinha cabelo. Eu digo, sou eu envelheço, o seu animal envelhece, a senhora envelhece. Mas o que ocorre? Brincadeiras à parte. A gente percebe que hoje nós temos muita informação. Uma tutora chegou comigo, doutor, eu estou utilizando farinha para o meu animal fazer cocô, farinha de mandioca e farinha de fubá. E o animal estava apresentando sintoma de asma respiratória. Meu pai. E era um material que ela tinha tirado da internet com algum irresponsável. Tem que tomar então, o que cuidado. eu peço? Só a gente filtrar. Mas digo a todos os colegas que pulsam no coração a medicina felina que façam sim, mas que se dediquem como um todo. Que entendam que a veterinária, a medicina felina, é muito mais do que uma selfie. É muito mais do que apenas um churu em um manejo. É tocar em vidas. Eu trabalho em um ambiente misto há muito tempo. Eu manejo animais difíceis. Eu não sou comportamentalista, mas eu estudo sobre comportamento há algum tempo e manejo muitos animais. Já consegui manejar muitos animais que vieram de outros colegas que tinham quebrado consultórios, que tinham mordido, pintado o caneco, de chegar e o cara disser, doutor, essa gata vai te pegar. Então, primeiro ponto, chegou um animal, ele é feral, não tenha pressa de atender. Você vai provar para quem? Atendendo aquele animal e manipulando aquele animal de forma errônea. Você vai ser mais um a traumatizar aquele animal? Excelente. Acreditem, muitos dos animais traumatizados que chegam para nós, meninas, nós mesmos traumatizamos desde o primeiro dia de vacina. Exatamente. Nós não fizemos um bom manejo. Concordo. Nós não fizemos um bom estímulo daquele animal. Nós não orientamos ao tutor limpar aquela caixa de transporte, cobrir aquela caixa com uma toalha. Poxa, doutor, isso é básico. Mas deixa eu te falar. Como você está partindo para o complexo se você não está dando o alimento do básico? Nós somos formadores de opiniões. Nós somos educadores. Exatamente. E mesmo alguns falando que é básico, muita gente não faz. Muita gente não faz. Você tocou em algo muito importante, assim, que eu não posso deixar passar em branco, porque
duas coisas importantes, perceptíveis, é que para ter um bom atendimento, para ter um bom profissionalismo, você precisa de uma boa gestão. Uma gestão que vai desde o profissional de limpeza em uma clínica até mesmo médico veterinário, que a gente está colocando uma cultura. Então, a medicina veterinária, ela está na veia do empreendedorismo, não tem jeito, e não é só o dono da clínica. Tem que ter essa percepção entre os profissionais. Isso foi muito, muito importante você ter relatado aqui. Outra coisa também muito importante é você estar tocando em uma vida, né? Como você ressaltou. A pessoa tem que tentar entender e estudar junto com essa parte clínica, a parte comportamental, e tornar aquele momento o menos traumático possível. Então, assim, doutor Sábio, eu acho que isso para mim foi maravilhoso. A gente mal começou o podcast e são informações preciosas que os profissionais, quanto os tutores, precisam saber, precisam buscar informações de segurança e é um dos nossos objetivos e missão desse podcast. Por isso, temos a honra de ter você aqui conosco, te trazer aqui justamente para impactar não só a vida de muitos veterinários e de tutores, mas vai refletir no bem-estar animal. Eu te agradeço, tá? E falando nisso, já quero te perguntar se o senhor tem algum dado ou percepção que mostre o aumento do número de tutores de gato. Nós sabemos que são tutores mais exigentes, né? E o que isso tem refletido nessa parte clínica, onde você tem visto que trabalha bastante em clínicas tanto mista quanto de atendimento mais específico só de felino? É bem interessante que eu te diria que nos últimos 10 anos, especificamente nos últimos 5 e agora em um mundo pós-pandêmico, o felino ele ganhou bastante espaço. Primeiro, é um animal pequeno, você colocou uma caixinha, ele vai ali, ele é autolimpante, né? Ele faz o grooming. É um animal geralmente silencioso, com exceção das gatas no primeiro cio, quando começa a dar aqueles gritinhos meio doidinho que todo mundo está querendo te matar no prédio. Mas o que ocorre? O fato é, o gato chegou. E se nós olharmos assim, meninas, vamos lá. Os Estados Unidos, há muito tempo, a população felina domiciliada é superior à população canina. Aqui no Brasil, os dados do IBGE, nos últimos 10 anos, os gatos vêm aumentando. Veja bem, os cães ainda dominam os animais domiciliados no Brasil. Olha essa informação. Mas a cada ano, o aumento domiciliar de felinos está aumentando. Então, o que ocorre? Se você for em um pet shop em periferia, você vê hoje tutores preocupados levando para vacina, para vermifugação, para castração. Você vê tutores procurando em outros bairros, em clínicas, e pessoas fazendo esforços com cartão para cirurgias e tratamento mais específicos. Agora, com tudo isso, hoje nós temos um perfil, digamos, como conceituar, mais exigente desse tutor no tocante a um atendimento. Hoje já não se aceita você tirar um gato de uma caixa de papelão como está tirando um caranguejo de um paneiro. Parece brincadeira, isso é básico? É básico, gente, mas ainda é feito. O gato chega dentro do consultório, ele está ali com a pupila dilatada, ele recebeu o estresse ali na sala de espera, né? Tem um pincherzinho. E o gato chega e você pergunta para a tutora: Dona Maria, o Tom é manso? Ele é manso, doutor. Depois disso, né? Quando você toca no Tom, o Tom te dá um tapa. Pá! E tu pensa: meu Deus do céu, essa mulher mentiu. Ela não mentiu. Então imagina que o empilhamento de estresse, ele é pertinente, ele é contínuo e tem que ser trabalhado bem por nós. Então imagina se você está com um gato e você abriu a caixinha de transporte e você não esperou 15, 20 minutos para reduzir aquela adrenalina. Vocês sabem qual é a situação em que nós temos de tocar imediatamente um felino durante o atendimento? Sabe qual é a única exceção? Emergência.
Fora isso, não toque. Mas, doutor, eu estou trabalhando numa rotina, eu tenho muito animais para me atender. Então vai se tornar um pouco difícil. Eu compreendo disso porque eu já vim da rotina clínica. Eu sei que você está atendendo a um e ter 8, 10 animais para você atender. Então, eu venho de uma rotina clínica. Eu sei como é isso. Então, faça assim, agende o horário para esse felino. Agende o horário para a coleta de sangue. Mas no tocante, hoje aumentou bastante o atendimento, mas esse tutor, mesmo ele sendo mais humilde, ele já não está aceitando qualquer manejo. Excelente. Ele, assim, e eu não estou falando mal dos cachorros, tá? Por favor. O tutor de cachorro, ele precisa de acolhimento também, Uhum. porque também nós temos de acolher esse tutor e esse animal. Tom de voz, olhar, intensidade de luz, jaleco limpo, boa educação, consultório fechado por dentro. Tudo isso é básico. Você pode atender em um ambiente misto e transformar o seu consultório em uma Disneylândia para os gatos. Porque é isso que eu tento fazer. Muito bom. E muito bom. Isso Esse é aqui, muito ó, importante. será um corte. E olha, por falar desse mundo de gatos aí, eu quero aproveitar esse momento para a gente abrir aqui para falar um pouquinho do nosso parceiro Royal Canin, né? A Royal Canin, para todo mundo já conhece, mas para quem não sabe, é uma linha de rações prêmio e super prêmio. E eu queria falar hoje exclusivamente da linha de alimentos para gatos castrados da Royal Canin. Não importa a fase da vida do seu gatinho castrado, a Royal Canin tem o alimento apropriado para ele. Se o seu gatinho foi castrado novinho, a gente tem a linha de filhotes castrados. Se o seu gatinho está castrado jovem adulto, tem o alimento dele. Na fase de maduro para idoso, a gente também acompanha a fase dele. Castrados 7+, e idosos 12+. Então, não importa a fase da vida do seu animal, a Royal Canin sempre vai estar te ajudando a oferecer a maior nutrição para ele. E excelente. Vale lembrar também que nós temos a linha terapêutica que atende todos os gatinhos que estejam passando por qualquer problema de saúde e tem uma alimentação que vai ajudar no tratamento. Então, a Royal Canin, ela sempre está presente na vida do gato, seja ele saudável, né, que é de preferência, ou ele doentinho também. Exatamente. E voltando aqui a falar um pouco sobre os gatos, bora falar agora dos tutores de gato. Os melhores, né? Importante. A gente estava aqui falando antes de começar a gravação do podcast sobre a necessidade do médico veterinário dele entender o tutor. Porque eles têm que entender que, na verdade, quem procura a gente não é o animal, é o tutor. Muitas das vezes, infelizmente, o cachorrinho nem quer ir ali no nosso consultório, não quer nem olhar para nossa cara, o gatinho não quer nem olhar para nossa cara, Verdade. quer estar longe da gente. Mas a gente tem que saber atender esse tutor. E falando em tutor de felinos, bora falar um pouquinho aqui pra gente, doutor. Qual é essa diferença? Qual é esse perfil do tutor de felinos? A gente sempre brinca que tutor de felinos é um tutor diferente, né? É Na verdade. prática, o que você observa em relação ao perfil desses tutores dos nossos atendimentos de felinos? É bem interessante porque, na prática, a gente vai percebendo que são pessoas detalhistas, bem observadoras, muito organizadas. Eu tenho certa tutora que eu gosto muito, uma família que eu já cuido há algum tempo, e esse gato ele tem uma história curiosa. Eu vou contar um bocadinho da história Pode dele e vou contar. falar da particularidade, né? Então, na verdade, esse gatinho, há uns 5 anos atrás, ninguém tocava nesse gatinho. Um gatinho, para dizer a brincadeira, que ele tem uns 9 quilos e pouco. É um tigrado Gatinho. lombão, bonito, um gato gordo e forte. Lutador de sumô mesmo, daquele que se te pegar, se pegar, ele te quebra. Pegar de jeito. Então, o que ocorre? Esse gato, ele era um pouco traumatizado nas manipulações Sim. e ele só fazia certos procedimentos tranquilizando, desde tomar vacina. Nossa. E uma colega atendeu e disse, sabe, eu tenho um gato aí para atender que eu não consegui manipular ele. E aí, certa feita, e os tutores são um pouco difíceis e tudo. Tá. E eu cheguei, o casal entrou, botou o gato. Quando eu vi o tamanho do gato na mesa, eu pensei, cocei minha cabeça e disse, meu Deus, me ajuda. E eles começaram a falar,
fala daqui, fala de lá. E eu percebi só aquele gatão bonito, quieto, me olhando sério. Vou te pegar. Vai chegar teu momento. E aí eu vi, tem sobrepeso aqui. E aí eu fiz uma dose baixa de tramal nesse gato. E fiz uma dipirona e aguardei 20 minutos. Eu consegui manipular no primeiro toque aquele animal, manipulei. E naquele dia nós conseguimos fazer coleta do membro pélvico direito na face interna, sem sedação. Quando eu coletei o sangue daquele gato naquele dia, aquela tutora chorou no consultório. Nossa. Então, sabe o que eu refleti, Jane? Eu não sou melhor que nenhum dos colegas da Sim. medicina felina. Mas o tempo, além das rugas, além do cansaço, ele tem que trazer sabedoria, discernimento para a gente. E aquele animal, ele estava com início de doença articular Ele degenerativa. tinha dor. Ele tinha dores articulares. E assim eu conheci o Leozinho. E o Léo se tornou meu amigo. Hoje a gente consegue manejar o Léo. Coletar, não só eu. Antigamente era só eu que coletava. Eu fazia carinho nele e o pessoal coletava. Então, só um exemplo. Esta tutora, ela tem um caderninho. E quando ela vai comigo, ela diz, doutor Sávio, dia 28/6, às 12h30, o Léo fez... E dia 29/6, às 14h30, o Léo estava meio enjoado. E meia-noite ele me acordou. E 2 horas da manhã ele me acordou de novo. E eu tenho paciência de anotar todas as informações dela, dando a devida atenção e trabalhar pontualmente, o Léo. Nós temos hoje o advento da inteligência artificial, sabe? E é bem interessante, porque ela é co-criadora. A inteligência artificial, ela trabalha com informações humanas. Chegará um dia em que ela se tornará criadora. Mas qual é o grande problema? Nós queremos, às vezes, tratar tudo de forma igual. Qual é a grande sacada na medicina felina, na medicina canina, na medicina de animais silvestres? Individualização. Então, quando você estiver frente a um caso complexo, pare, reflita. Por quê? Uhum. Coisas básicas ocorrem frequentemente. Coisas raras ocorrem raramente. Então, só um exemplo, mas é esse o perfil. Agora, trabalhe sua linguagem técnica. Transcreva sua linguagem técnica para uma linguagem coloquial quando você tiver necessidade. Não, esse tutor, ele compreende, ele é da área médica. Eu posso subir o nível. Por que você vai utilizar uma linguagem técnica bonita com o tutor, falar 15 minutos e esse tutor não compreender 30 segundos? Desenhe, explique o exame, risque, rabisque, mostre na tela, levante, toque no animal. Seja humano. Trabalhe de forma humanizada. Trabalhe com escuta ativa. O mundo está muito egoísta. Nós trabalhamos de forma muito midiática, Uhum. muito superficial. Então eu vejo assim, para mim fica esse recado. Perfeito, doutor. Eu já vou querer um pouco do tempo do doutor Sávio. Olha, ele já falou um monte de coisa de PNL aí, viu? O doutor Sávio, ele não tá estudando só conteúdo técnico, não, tá? Ele é um profissional fora da caixa. Adorei. Como esse tutor, doutor, se comporta com relação à prevenção e aos cuidados veterinários desses gatos? Hoje nós temos uma adesão muito maior em relação à prevenção, a esses cuidados. Hoje é bem mais fácil você explicar para o tutor uma necessidade de uma castração, a necessidade de uma profilaxia oral, a necessidade de um exame simples como uma citologia e mais complexo como uma tomografia. Agora, veja bem,
eu tenho de explicar ao tutor. Eu tenho de fazer meu dever de casa. Uhum. Volto a afirmar, nós somos educadores, nós somos formadores de opinião. Então, qual é a minha conduta? Eu tive paciência? Ou só porque aquele tutor fez apenas uma vacina comigo, eu não quero explicar o hemograma de uma forma detalhada? Se eu vi uma linfopenia ali e eu não vou investigar só porque eu não recebi de uma consulta, qual está sendo a minha conduta? Excelente. Eu estou sendo intransigente? Eu estou sendo irresponsável? Porque imagina só, nós tocamos em vidas. Vocês têm animais. Eu tenho Cherokee de 13 anos comigo, gente boa, folgado, não trabalha, mas é meu amigo. Estou montando as aulas, estou estudando, o gato está do meu lado, é meu amigo, passou a pandemia do meu lado. Só Deus sabe o vínculo emocional e o retorno que eu tenho com aquele animal. Imagine como nós conversamos antes de iniciar o podcast. Quantas famílias perderam seus parentes e o único vínculo restante é um animal. Mas o veterinário tem de buscar equilíbrio no falar, no ouvir. Então eu vejo que é uma responsabilidade muito grande, mas há uma adesão. Mas como nós estamos explicando? Porque, Larissa, nós temos de explicar, nós temos de ensinar. Não apenas eu pegar um papel e te dizer, faça esse exame que é R$ 1.800, ou faça esse exame que é R$ 60, R$ 150. Porque tudo perpassa por dinheiro, tempo, investimento. Mas a nossa palavra, ela tem um peso de confiança, ela Uhum. tem um parecer, mas ela tem de estar estruturada, ela tem de estar amparada em saberes, em conhecimentos, em atualização. Isso demanda tempo. Demanda. Eu continuo estudando todos os dias e eu quero morrer estudando. Mas eu quero deixar sempre um legado. Existe o ideal e o real. Eu realizo a medicina felina dentro daquilo que é possível. Eu trabalho em um ambiente misto. Eu realizo aquilo que é possível. Maravilhoso. Parabéns, doutor. Isso é um ensinamento muito importante para quem está assistindo a gente, principalmente os futuros médicos veterinários. E falando agora um pouquinho sobre a humanização dos animais. Você acredita que a humanização dos gatos, a gente estava conversando sobre isso também, que tem acontecido a humanização dos pets, isso tem influenciado, eles estão cada vez mais inseridos como membro da família, mas eles têm influenciado de uma forma direta no nosso atendimento e nas patologias, nas demandas que a gente tem recebido? A Tenha, gente falar um pouquinho para os tutores agora, entendi. essa importância de você É, cuidar da essência do animal. é interessante a gente perceber que o animal está sob nossa responsabilidade e o conceito da família multiespécie, ele não é um conceito novo. Você vai ver que ele começou a surgir aí pela década de 80, mais ou menos, com a antrozologia, que foi uma das ciências que apareceram para estudar os benefícios do relacionamento homem-animal, animal-homem, Uhum. tá bom? Então esse termo ele não é novo, ele está em voga agora, mas ele não é novo. Primeiro esclarecimento. Segundo ponto importante, é interessante nós tratarmos bem os nossos animais, mas nós entendermos as suas necessidades e espécies específicas. Exemplo, todo respeito a quem é vegano, tá bom? Todo respeito, não estou criticando. Você é vegano, seu gato não é. Vamos compreender algumas coisas? Vamos lá. Tutores, veterinários, auxiliares, todo mundo, por favor, vamos compreender. O gato, ele é um carnívoro verdadeiro. O que significa ser um carnívoro verdadeiro? Um carnívoro verdadeiro, ele faz a retirada energética da proteína. Ele quebra a proteína, retira aminoácido, joga no motorzinho dele e diz: opa, tô vivo, tô forte. Todos os felinos são carnívoros verdadeiros. Outro detalhe importante: a hemácia de um cão demora 110 dias na circulação. A hemácia de um gato demora 68 dias. Outra diferença importante: um cão tem 90 ml de sangue por quilo. O gato tem em média 65 ml. Aí eu te pergunto,
A diferença básica entre cachorro e gato é só porque um late e outro mia? Não. Então, se eu tenho um gato, eu tenho de ver. Esse gato, ele tem de praticar autolambedura. Ele necessita escalar. Ele necessita de um substrato para defecar limpo. Ele necessita de água limpa. Ele necessita de um esconderijo. Ah, doutor, então vou ter de comprar aquelas prateleiras caríssimas para botar? Não necessariamente. Trabalhe com o que é possível. Mas cuidado, respeite o tempo do seu gato. Não seja tão felícia. Respeite o tempo do seu gato. Imagina se Eu nós ri agora. mesmos podemos ser causadores de estresse contínuo no nosso felino. Então eu vejo assim, é importante vacinar, é importante castrar, uma boa ração, mas respeite as necessidades de espécie específica. Brinque com seu gato. Brinque com seu gato diariamente. E aqui nós temos um ponto bem importante que se questiona. Todo gato tem de passear na rua. Eu não concordo. Tá? Com todo respeito aos grandes comportamentalistas. Porque, vamos lá, se o meu gato foi acostumado desde pequeno a passear na rua, beleza. Se ele não foi e ele é um gato medroso e adulto, por que você vai levar? Esse gato obstruir de novo? Esse gato tem um distúrbio comportamental de dermatite psicogênica após um passeio? Para ele constipar depois de um passeio? Então, cada caso é um caso. Eu não gosto das fórmulas pré-prontas, eu Uhum. gosto da individualidade de resposta. Concordo Excelente. exatamente com o senhor. E voltando agora uma pergunta assim para os profissionais veterinários, doutor. O que diferencia um veterinário generalista, tá, que você já observou bastante na clínica, de um especializado em felinos? O interessante do atendimento especializado em felino é você poder investigar mais a fundo causas que estão obscuras. Vamos lá. Muitas vezes você tratou. Vamos pegar um exemplo. Eu gosto muito de exemplos, tá? Uhum. Fica mais fácil de eu explicar. Você pegou um gato que obstruiu, Shirlane. O gato chegou contigo, obstruiu. Você desobstruiu. Esse gato está 2 dias na clínica, tá de boa na lagoa. E esse gatinho vai para casa, todo alegre. Mas você não perguntou para esse tutor como é o manejo da caixa em casa? Se esse gato sai para a rua? Se essa casa é telada? Se ele mudou o tipo de ração? Se tem reforma nessa casa? Se tem alguém que faz bullying com esse gato em casa? Se tem outros gatos que faz bullying? Se entra gato externo? Então existe todo um manejo. Então o entendimento é aprofundar mais. Sacou quando tu tem uma camada aqui? Uhum. Tu tem uma camada de terra aqui. A gente está andando em cima desse piso aqui. Mas existe uma segunda camada. Então Sim. eu vejo assim, você conseguir aprofundar mais. E aí vai em tudo. Vai desde o teste rápido de FIV-FeLV, PCR, vai desde a interpretação do hemograma, do exame de fezes, vai tudo, porque eu vejo assim, é essa necessidade de ter um olhar mais investigativo, espécie específico. Mas eu tenho de conhecer, Sim. sabe? Porque, olha lá, quer ver uma curiosidade interessante? Os gatos têm deficiência de UGTS, uridina difosfato glicoroniltransferase. Eu gosto demais dessa parada, eu vou repetir. Repete. Uridina difosfato glicoroniltransferase. Repita. O que ocorre? O gato tem déficit em glicoronidação. O que importa isso nesta quarta-feira tão bonita, frente dessas duas jovens tão interessantes? Importa que o meu gato metaboliza lento. Importa que o meu gato sadio metaboliza lento. Então, se o meu gato está com doença, ele está metabolizando mais lentamente. Isso é um princípio da medicina felina. Você está abrindo a boca do seu gato durante a consulta? Se você já não abriu, eu tenho uma colega minha que só trabalha com gatos, ela diz que você perdeu 50% da consulta. Uhum. Ah, eu não consigo. Então, ceda, amigo. Olha a boca desse animal. São alguns conselhos.
Muito legal. Excelente. E só resumindo, assim, os conhecimentos básicos que esse profissional que está querendo atender felinos, ele tem que ter para se destacar na área, mesmo que ele ainda não tenha feito a especialização. Porque a gente sabe que mesmo que você não seja especialista na medicina felina, você pode fazer um atendimento, como você falou lá atrás, diferenciado para Com o que gatos. tem, né? Então, de forma resumida, o que é que eles têm que se atentar? Comportamento, avaliação do gato como um todo, a questão da idade do, enfim, de uma forma sintetizada para a gente. Eu Que eles têm acredito que é detalhes dos possível gatos. sim, concordo contigo e eu continuo afirmando isso. É possível realizar um atendimento excelente de medicina felina sem ter feito uma pós-graduação. Primeiro, porte-se como alguém que ama o gato, que respeite. Segundo, prepare o ambiente, iluminação, limpeza, um jaleco limpo. Terceiro, escute o tutor e saiba trabalhar uma anamnese investigativa, mas tenha uma escuta ativa. Saiba filtrar, saiba adentrar nas áreas. Porque imagina que uma anamnese parece aquela história que a gente chega diante do delegado para a gente contar uma situação. Então, primeiro isso. E observe o gato e estude diagnósticos diferenciais. Observa só. Se você vai esperar um gato miar sentindo dor, você vai ficar careca. Tá bom? Então, gato é alteração comportamental. Eu gosto muito de uma brincadeira que eu criei, que é assim, um Enem de gato. Uma única questão com 3 respostas capciosas. Senhor gato, o que você mais gosta? Brincar e comer, lamber, se autolamber e caçar, ou rotina e segurança? Rotina e segurança. Ou seja, todas as outras 2 coisas o gato gosta. Mas o que o gato mais gosta? Rotina e segurança. Quebrou rotina, quebrou a segurança, prejudicou o gatão. Muito Excelente, bom. arrasou. E doutor, fala pra gente também aí de uma forma os profissionais pegarem, né, e os tutores, como é um atendimento cat friend? Pois é. Eu vejo assim, primeiro, agende o atendimento. Uhum. Primeiro, agende o atendimento. Se programe, chegue antes do animal, prepare esse consultório limpo. Se puder utilizar um feromônio, excelente. Eu sempre utilizei na mesa de atendimento tapete. Aquela mesa inox é um gelo, aquilo dali é massacrante, tá? Estressa o gato. Estressa demais. Chegou o animal, fechou a porta. Você explica para aquele tutor. Muitos tutores já vão dizendo, doutor, vim aqui porque a Mariazinha tá caindo muito pelo e ela se morde e ela briga com outro gato. E aí você vai dizer, dona Maria, vamos fazer assim? Eu vou iniciar uma série de perguntas e em determinado momento eu vou lhe perguntar qual o motivo da consulta. E aí você deixou esse gato. Não precisa ser em cima da mesa no primeiro momento, você pode abrir a caixinha e deixa este gato explorar o consultório. Pasmem, tem animais que dão meia hora de anamnese e eles não saíram da caixa, porque eles são medrosos. Tá bom? Mas deixa essa caixa aberta. E aí você vai perguntar, sabe como eu faço a minha ficha de atendimento para felinos? A minha ficha, ela é assim, histórico. E no histórico eu boto, Dona Maria relata que achou a Mariazinha na feira do Guamá, dentro de um paneiro de caranguejo. Ela tinha 1 mês de idade. Após esse período, Dona Maria levou ao veterinário. Ela foi vermifugada. Mariazinha castrou com 7 meses de idade. Mariazinha nunca testou o FIV-FeLV. Aí eu vou ao segundo tópico. Ambiente. Mora em uma casa, não é telada. Tem outros contactantes, 3 contactantes. Entra gato externo. Então, várias informações. Então, imagina, até eu chegar no motivo da consulta
que a dona Mariazinha quer me falar que a Mariazinha está se auto-mordiscando, tem muita informação preciosa. Muita. Muito bom. Então, saiba puxar essa anamnese. Eu já ia entrar na minha pergunta para perguntar o que poderia ser feito de técnicas, até mesmo em ambientes mistos, mas o doutor já respondeu tudo. Já respondeu. Deu um monte de dicas legais que vocês podem usar, mesmo em clínicas que não seja só de gatos, que sejam ambientes mistos, mas que você pode fazer um atendimento De menos qualidade. estressante, Tem- mais cat-friendly para os Tem um nossos detalhezinho, gatinhos. por exemplo, eu sempre gostei de orientar estágio. Comigo, durante o atendimento de felinos, entra no máximo um estagiário. Eu Exatamente. me tornei um pouco mais exigente ultimamente, mas em respeito aos felinos. Sim. Então, gosto de pouca gente no ambiente e silêncio. E depois que começa, ninguém entra O mais. estagiário não me pergunta, ele só fala no final, depois o tutor vai embora. E isso não é por ele não ter capacidade, é porque... Você imagina, vocês já perceberam o meu tom de voz aqui, eu estou falando com vocês? Esse é meu tom de voz natural. Vocês sabem que durante um atendimento de felinos eu reduzo meu tom de voz? Em respeito aos felinos? Olha que legal. Maravilhoso. Eu reduzo, porque eu sei que eu falo forte. Tá entendendo? Então, São detalhes. imagina, não use aquele perfume forte. Uhum. Tire o telefone do gancho. Deixe seu celular no silencioso e explique ao tutor esta necessidade. Nós temos de explicar educadamente. Você não está chamando a atenção de ninguém. Você não é juiz de ninguém. Você não é pai e mãe de ninguém. Você é um profissional. Você está realizando um acolhimento, um atendimento diferenciado. E o foco é o animal. Mas tem um tutor que está me conduzindo esse animal. Exatamente. Perfeito. E sempre pensando no melhor pro gato, né? Então, Não, isso é maravilhoso, né? é maravilhoso. E detalhes, assim, pequenos, que todo mundo pode fazer e que faz toda a diferença. Pro gatinho se sentir melhor na consulta, Sim, menos estressado. sim. Isso é vantagem para eles e pra gente. Justamente. Menos arranhões, menos mordidas, Verdade. gatinhos Menos mais trauma. felizes. E tem que lutar por isso, né? É. Esse legado, os É. gatos verem Verdade. melhores, Sim. porque cada vez mais estão ficando dentro do nosso convívio, em casa. Então, os animais precisam estarem saudáveis e também saudáveis com questão de comportamento Sim, emocional. Verdade. Não é só questão de nutrição, é uma questão geral. E é muito interessante, outra coisa que você falou, que eu não posso deixar de ressaltar, assim, antes de fazer a minha pergunta aqui, com relação à rotina, né? Sim. O gato, ele precisa de rotina. Tanto o gato quanto o cachorro. E a rotina vai trazer essa segurança para o animalzinho. E isso os tutores precisam estarem bem atentos mesmo. E o que dica, doutor Sávio, você dá assim, para os profissionais, né, veterinários e estagiários, para eles poderem estar realizando esse atendimento? Eu acho que já até teve essa pergunta, né? Que foi para ele. Ele já até resumiu, mas é para. Não é essa, não. É uma dica prática, né? Tá. Para auxiliares e veterinários lidarem com gatos mais reativos e estressados. Boa pergunta. Porque eles são muito ansiosos. Chega um gato, quero resolver, joga uma toalha, faz e isso, uma aquilo. coisa também que Hã? muitos estagiários têm, que nos gatos não dá pra fazer, eles querem meter a mão no gato. É. De vez. Quem tá começando o estágio comigo, Felícia, eu sempre Felícia. falo, não mete a mão no gato. Uhum. Eles vêm, principalmente num gato de raça. Sim. Ai, que lindo! Quero tirar uma foto. Ai, vem cá! É. Aí o gato já se mexe no entendeu? Mas de forma prática, não só os... A gente não tá falando dos reativos agora, mas quais são algumas indicações que você faz para aqueles gatinhos mais reativos e estressados durante o atendimento? Excelente pergunta. Pergunta pertinente. Situação que ocorre de vez em quando. Tá, então vamos lá. De vez em quando. Eu devolvo com uma pergunta. É obrigatório eu atender em todo animal no primeiro momento? Eu estou atendendo esse animal. Eu tenho de conter esse animal? Primeira pergunta. Eu tenho uma palestra que o tema dela é conter ou não conter? Eis a questão. Eu parafraseei Shakespeare, né? Você vê essa ousadia. Shake sábio.
Eu tive essa ousadia. Conter ou não conter? Conter ou não conter? Eis a questão. Sabe qual é a resposta? Depende. Depende. Vamos lá. Chega o animal com a doutora Shirlane. Doutora Shirlane, eu vim aqui indicada. Falaram muito bem de você. E eu trouxe o Xaninho. Só tem um problema com o Xaninho, doutora Shirlane. Ele já mordeu 3. A Shirlane só escutando aqui, eu tô falando. Aquele arranhão só sangue. A última vez foi aqui na minha cara, levou 3 pontos. E o Xaninho olha pra Shirlane dentro da caixa e faz assim. É raro, mas acontece. Eu te pergunto, vale a pena, Shirlane, abrir a caixa do Xaninho no consultório para tentar manejar? Ou se o Xaninho precisa realmente de exame, o que ela faria? Eu vou te dizer o que eu faria. Se não tem uma necessidade extrema, eu pergunto, a senhora consegue passar alguma medicação na orelha desse gato? Vou pegar um exemplo aqui do Xaninho, eu vou partir para um exemplo que eu atendi. Uma gata bonita, 6 quilos e pouco. E o tutor disse, doutor, ela quebrou o consultório na UFRA. Mordeu o pessoal, tem poucos meses. E a gata me olhando. Você é o próximo. E o noivo da menina disse assim, doutor, ela vai lhe pegar. Aí o olho Eu dela me ajeitei. E a gata só olhando. Ei, aí eu me ajeitei na cadeira e disse assim, eu só pensei comigo, eu tô ficando velha, não burro. E aí, botei um petisquinho, a gata nada. Rapaz, eu consegui, depois de meia hora de conversa, pesar essa gata, não sei como, foi a mão de Deus. E eu convenci aquela tutora, vamos trabalhar com gabapentina para ela, para a gente tentar coletar sangue daqui a 2 semanas. Calculei uma dose para aquela gata, 100 miligramas. A gata voltou com 2 semanas e me deu um tapa. Toma de 200 agora. Essa gata. Aumentei a dose, com 4 semanas conseguimos coletar sangue dela, gatona bonita, e assim nós manipulamos. Foi quase 1 mês e meio para eu tocar naquela gata. E a tutora comprou a ideia, por quê? Porque eu expliquei para ela a necessidade que eu não queria ser apenas mais um causador de estresse na vida daquele animal. Mas vamos outro exemplo. Excelente. Tinha uma gatinha de 2 quilos, que ela só coletava exame na saúde animal, a gente fazendo isoflorano, mano. A gente sedava a gata, Gente. botava papel filme, botava anestesia inalatória e a gata coletava sangue da menina, tira, pronto. Vai pra casa, minha filha, tchau, tá linda, maravilhosa, beijo, te amo. Cada caso é um caso. Agora observa só. A gatinha lá, da gabapentina, bonitona lá, lombão, pelo... Linda gata, linda, linda, só doidinha mesmo, braba. Parecia um siri na lata. Imagina se eu tento... Por que eu ia tentar no primeiro dia? Você não precisava provar nada pra ninguém, né? Só para mostrar que eu era o doutor Sável. Sável. Minha amiga, eu não quero provar nada a ninguém. Exato. Agora deixa eu te falar. Não existe milagre. Existe aplicação de técnica. Existe bom senso. Existe boa vontade. Mas existe esclarecimento ao tutor. Isso. Eu consegui. Essa moça, ela comprou a ideia. Era uma bioquímica. Uma jovem, o casal comprou a ideia, compreendeu. Foi mais de 1 mês para eu tocar nessa gata, Shirlane. Tem Eu de ter acredito. paciência? Tem. Ei, mais de um animal. Recentemente eu peguei outro gato que não deu para mim tocar. Não deu para mim tocar. Eu escapei. Eu não treinei com Fu, mas eu tenho reflexo bom. Que já tem gato que deu tapa na minha cara e eu fiz assim na mesa, ó. Parece aquelas coisas de Bruce Lee. Tem que ter uma câmera. Então fica esse detalhe, tá entendendo? Primeiro, você não é obrigado. Outro detalhe importante, doutoras. Imagina se você força a contenção desse animal, você faz um estresse de contenção, adrenalina, e esse animal morre você contendo. Pode ocorrer? Pode. Ei, pode, ocorre.
E, infelizmente, vai continuar ocorrendo quando nós forçarmos a barra. Não é ter medo, não estou te dizendo estresse mínimos, manejo, Não. paciência. Há estratégias. Conter ou não conter, É o eis a estresse no questão. limite. Depende. Muito bom. Excelente. Um minutinho de silêncio agora em agradecimento a Gaba Pentina. Obrigado, Gabapentina. Depois da Gaba Pentina, a nossa vida é outra, né, doutor? Obrigado, Pregabalina. Obrigado, Trazodona. Toda essa galera aí, gente boa, que torna o nosso dia mais leve. Doutor, a gente está chegando ao fim. Né? Mas a gente queria aqui, primeiramente, agradecer, que esse bate-papo tá maravilhoso, é muito legal escutar toda essa experiência. São anos, eu cheguei a ser estagiária do Sávio, né? Então, assim, eu tenho uma admiração antiga pelo trabalho dele, o trabalho da Loli também, sua esposa. E, assim, saber que não é pouca coisa que vem nas costas de uma pessoa como essa, que o cara é certeza. fera mesmo. A Vivência, profissão, né? muito tempo na profissão, vivência, experiência, então não tinha como ser diferente. Parabéns pelo seu trabalho, né, pelas explicações. E eu queria aqui que você deixasse uma mensagem carinhosa para os nossos colegas veterinários que estão querendo entrar nesse mundo dos felinos, se especializar em felinos, para tocar o coraçãozinho deles. Pode olhar ali naquela câmera ali, que é toda sua. Amigos veterinários, acadêmicos, a todos os amantes da medicina felina, persistam no objetivo. Acreditem, o nosso trabalho faz a diferença. Continuem estudando, dedique-se, sejam humildes, tenham um coração ensinável, aprendam a cada dia como eu estou aprendendo e tenham sucesso na caminhada. É o que eu desejo a vocês. Oh. Ai, doutor. E mirem nesse homem aqui, porque ele é o homem dos gatos aqui em Belém. Eu só sou uma aprendiz perto dele. Ah, com certeza, mas o legal dele é porque... Legal não, né? O ensinamento. Porque não é só cuidar de gato, não é só cuidar do animal. É um legado que o doutor Sávio está deixando. Inclusive, você acabou de falar pra gente que essa semana, né? Ou é a outra, você vai estar completando aí mais de 30 anos nessa profissão tão honrosa. Eu acho, assim, muitos profissionais, eles acham... Eu sou a Larissa pessoal e eu sou a Larissa profissional. Aqui eu sou uma, aqui eu sou outra. Não existe isso. Nós somos seres humanos únicos. O profissional não tem como sair do meu coração. Se eu vou refletir no meu profissional, é aquilo que está aqui dentro, da minha essência. E isso é muito nítido no senhor, é muito nítido em você, na sua carreira. A sua essência está no seu trabalho, em qualquer lugar que você vá, qualquer ambiente que você trabalhe, ali você está deixando um legado. Parabéns, doutor Sávio. É um prazer muito grande ter você conosco, ainda mais sabendo que você está comemorando tantos anos de carreira. Aqui vai ser um marco do podcast. Colegas veterinários, prestem atenção, sigam seus conselhos. Tem cortes maravilhosos e estamos honrados em receber. E esse é mais um podcast Virando Bicho! Tu não levanta.